Quem passava ali na rua Saturnino de Brito, no Jardim Botânico, no Rio, não entendia nada. Uma fila de beldades parava o trânsito esperando a hora de realizar o maior de seus sonhos, tornar-se uma paquita para trabalhar juntinho da rainha dos baixinhos. Eu fiquei sabendo do concurso através de uma publicação no jornal. Cada vaga são mais de 1.200 candidatas. Uma concorrência de dar inveja a qualquer vestibular. Eu não acreditava, de fato. Quando eu me inscrevi, assim, não foi nem por vontade própria. Eu tinha visto o concurso pela televisão, porque eu amava a Xuxa. Quem não sonha em ser paquita, né? Todo mundo quer. Eu sempre fui muito fã da Xuxa e sempre assisti aos programas. E aí ela falava no programa que ia abrir o concurso para as paquitas e que a gente tinha que enviar uma foto de rosto, de corpo e uma cartinha falando por que queria ser paquita. E eu, como fã dela, fiquei louca quando eu soube. E aí falei pra minha mãe, mãe, a Xuxa vai abrir concurso para ser paquita. Minha mãe, cara, não viaja, a gente mora em São Paulo, eu trabalho, seu pai trabalha, não tem como. Eu falei, não, mãe, quero mandar. E aí o pessoal da cidade falou, Joana, se inscreve, você tem perfil, vai lá. E aí eu não acreditei muito, eu falei, isso deve ser, né, quem é conhecido, indicação, enfim. Mas eu não dei muita bola para aquilo, porque uma era muito distante, né? Eu morava em São Paulo e o concurso seria realizado no Rio de Janeiro. E foi uma professora minha, da 4ª série, Maria Elvira, eu lembro dela, e minha mãe, que me incentivaram, falaram, olha, você tem que se inscrever para esse concurso. Eu falei, gente, não, vocês estão doida, não tenho condição de ir. Imagina, um monte de menina linda, maravilhosa, vão me pegar aqui, né? Jamais. São mais de 1.200 candidatas. Uma concorrência de dar inveja a qualquer vestibular. Claro que eu passei as minhas férias inteiras pensando que vão me ligar, não vão, como é que vai ser. Passou janeiro, ninguém me ligou, fevereiro, ninguém me ligou, aí eu falei, beleza, não passei. Foi no Jardim Botânico a inscrição e assim, tinha uma fila gigante. Eu falei, meu Deus, sem chances, né? Mas minha mãe falou, Joana, viemos lá de Belford Roxo, na época eu morava em Belford Roxo, viemos lá de Belford Roxo pro Jardim Botânico, agora você vai preencher essa ficha. E eu não tinha nem foto para mandar na época, não tinha, porque eu morava com os meus avós, meu pai estava desempregado. E eu trabalhava com uma agência de modelo, fazendo fotos para revista, catálogo. E eu tinha umas fotos com essa agência. Eu não peguei para mim porque eu não tinha dinheiro para pagar. E aí a minha mãe ligou para a dona da agência e falou assim, tem como você ceder uma foto, daí uma só? Explicou a situação para ela, ela falou, tá bom, eu vou te mandar. E mandou uma foto minha preto e branco, eu lembro dessa foto. E ela falou, não, tá ótimo, essa foto já tá boa. Aí a gente escreveu a cartinha e mandou, tipo, a cartinha, aquelas pequenininha mesmo, sabe? Quadradinha, branquinha, não tem nada. Quando chegou minha vez, preenchi minha ficha, deixei 2 fotos e fui embora. E assim, demorou uns 2 meses para eles me ligarem e eu falei, o teste vai ser no dia tal, hora tal, na academia de dança Carlinhos Jesus, venha com roupa assim, assim, assada e tal. Tipo, desliguei e falei, mãe, me chamaram. Eu falei, não acredito, ela começou a vai ser tal dia o teste, não sei o quê. Eu tinha 14 anos, né? Aí minha mãe falou, tá, mas e aí? Onde que é? Eu falei, no Rio. Aí parei no Rio. Como que a gente vai? A gente não tinha dinheiro pra pegar avião, muito menos pra se hospedar ali, né? Falei, tá vendo, mãe? Eu avisei que não ia dar certo. Aí já baixou a bola de novo, falou, nossa, a gente não vai conseguir e tal. E como eu morava com os meus avós, a minha avó, ela ouviu toda essa história, né? Tipo, ela viu como a gente ficou sentida com isso, que, era um sonho, né, pra gente. E ela falou assim, eu vou pagar a passagem de ônibus pra vocês, podem ir. Nossa, aí já fez aquele fervor de novo, né, voltou tudo. E minha mãe comprou as passagens, a gente foi, pegamos o ônibus, acho que era meia-noite, o teste era 10 da manhã, chegamos no Rio 6 horas e não tinha onde ficar. Tava com o dinheiro contadinho. Aí o motorista do ônibus falou, olha, eu vou deixar vocês num posto de gasolina porque eu vou ter que estacionar o ônibus
e fica bem perto desse lugar que vocês precisam ir, dá pra ir andando, acho que é uns 15 minutos de caminhada. Eu falei, tá ótimo. Aí ele parou nesse posto e a gente foi caminhando e ficamos ali esperando, né? Imagina, eu não consegui dormir no ônibus, eu com aquela cara de sono. Lotado de meninas e umas meninas mega profissionais, fazendo coque, passando creme nas pernas, bailarinas, assim, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Atrás tem quem quer ser paquita, por que quer ser paquita? E hoje, embaixo está de observação para E teste de biquíni, que era pra poder ver a questão de estética, de corpo. E aí eu lembro que a Marlene Matos chegou pra mim e falou assim, você tem força de vontade? Falei, tenho. A ela, e emagreceria se fosse preciso? Aí eu, com certeza, pra ser paquita eu faço tudo. E eu não tinha noção do que eu tava falando, né? Enfim, dessas 34 meninas, naquele dia eles selecionaram 15. E eu tava entre as 15. E era a primeira vez que eu ia ver a Xuxa na minha vida. Aí ela foi chamando uma por uma, eu vi os testes das meninas. E aí chegou a minha vez, eu lembro, eu tava atrás do palco, eu tava muito nervosa, assim, eu tremia. Sabe, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E ela me chamou, eu entrei daquele jeito e ela começou a me perguntar o que é mais difícil? Ela olhou para mim e falou, o que é mais difícil? A escolha, os testes. E aí sabe quando apaga tudo? Porque eu fiquei assim pra cara dela. Eu não ouvi nada que ela falou. A Daiane é de Santo André, São Paulo. Santo André. Você tem quantos anos? 13. 13 anos. Eu só ouvi o final. Ou não ser uma paquita. E pôs o microfone. Falei, eu preciso falar alguma coisa. Falei, nada é difícil quando a gente quer uma coisa. Eu te amo muito. E comecei a chorar. Aí desabei. E hoje eu tô muito feliz de estar aqui ao seu lado. Porque eu sou sua fã desde pequenininha. Eu te amo muito. Aí a gente conseguiu voltar para São Paulo e aguardamos os próximos testes. E, para minha surpresa, eles ligaram de novo e falaram, olha, foram selecionadas 250 meninas e você está no meio delas. E aí, da semifinal para a final, a gente tivemos 10 dias. E nesses 10 dias eu perdi 3 quilos. Eu com 10 anos, eu só comia bife e salada e você poderia vir com o melhor chocolate do mundo, que eu falava, não, eu tenho um objetivo, eu quero ser paquita. Você tem quantos anos, Thalita? 10 anos. Viu? Viu como é que a Thalita veio? Cheia de vontade. Tá cheia de vontade de ser paquita, Thalita? Tô. Oh, meu Deus. E eu lembro que na época a produção até ligou, porque você fala para uma criança que ela tem que emagrecer, tem todo um cuidado. Eu não vou falar pra você que eu comecei a acreditar nesse dia que eu era capaz. Eu não acreditava ainda. Eu falava, gente, não é possível, né, que isso está acontecendo comigo. E eu fui para esse teste. Das 250 foram selecionadas 34 meninas. E aí foram os testes mais difíceis. Que teve teste de dança, de canto, de línguas, de passarela. E eu não falava inglês e espanhol, eu não canto nada, sou péssima cantora. E aí eu tive um mês para poder me mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro. E foi aí que a ficha caiu da família, porque aquilo que eu falei, eu nunca tinha feito curso de nada, não sabia dançar, não sabia cantar, tinha que emagrecer. Mas eu pensei, se eu tô aqui, alguma coisa eu tenho de especial, né? Então não importa se eu não sei falar línguas, não importa se eu não sei cantar, mas isso eu posso aprender, né? E eu fiz todos os testes, muito nervosa em todos eles, e nesse mesmo dia eles já selecionaram as 15 meninas. E eu tava entre elas. E eu não cai a ficha, né? Você fala, meu Deus, eu tô aqui, eu não acredito nisso, sabe? Não é possível. Parece um sonho mesmo, né? Voltamos para o Rio de Janeiro e aí nesse último dia que tinham as 15 meninas, foi no Planeta Xuxa. Eu fui confiante nesse dia, eu fui mais confiante justamente por isso, que eu falei, se eu tô aqui, se eu cheguei até aqui, se foram 8.500 fotos, eu mandei uma foto, que eu nem tinha essa foto, sabe? A menina me cedeu, alguma coisa tem, né? Deus tá mandando alguma mensagem.
E a gente ficou no palco para ela escolher as meninas, uma por uma. 8.500 meninas inscritas, 260 selecionadas, 34 semifinalistas, 15 finalistas e um único sonho: ser Paquita. E eu fui a segunda a ser chamada e, nossa, demorou pra minha ficha cair, assim, que quando ela me chamou, eu falei, meu, sou Paquita. Agora chegou o momento, gente. Os sonhos são para ser realizados. Quem não sonha, não muda a vida. Essas meninas sonharam e estão aqui, mudando suas vidas. 8 meninas sairão daqui hoje como Paquitas. E aí, quando eu ganhei, foi uma festa, né? Meu pai, no dia seguinte, nós éramos capa de todos os jornais. Então, meu pai comprou todos os jornais e me acordou assim. Ele me cobriu de jornais e eu acordei assim. Joana Barros. Eu fui a última a ser escolhida. Eu tava lá, sim, porque eu era fã da Xuxa, eu era fã das Paquitas. Mas era mais porque eu queria ajudar minha família. Meu pai precisava, ele estava desempregado, foi minha avó que me ajudou. E eu queria honrar isso, sabe? Então, pra mim, foi muito mais do que a realização de um sonho, sabe? Dayana Almeida. E estar ali, tipo, eu pude ajudar toda a minha família, eu ajudei as minhas irmãs, eu ajudei a minha mãe, eu ajudei meu pai. Eu pude retribuir o amor que minha avó me deu, sabe, me pagando a passagem, porque ela é responsável por isso também, sabe? Para vocês, minhas Paquitas! Viajei no dia seguinte, fui para Aparecida, cumpri uma promessa que eu tinha feito com a minha família. Foi a realização de um sonho mesmo, assim, porque parecia tão distante, né? E quando eu percebi que eu estava ali tão pertinho, né, dela e de toda aquela produção, de todo aquele cenário, de tudo que parecia tão distante mesmo, que a gente só via pela TV, né? Eu não conhecia ninguém dentro da TV, não tinha nenhum contato, então conseguir chegar até lá, para mim, foi assim, uma conquista mesmo, é um aprendizado que eu levo pro resto da minha vida. E a gente tinha 3 meses de adaptação, porque poderia acontecer, né? Às vezes a gente cria um sonho, acha que é uma coisa que, apesar de ser um lugar maravilhoso, a gente sempre teve muita estrutura, sempre fomos muito bem cuidadas, mas é um trabalho, é uma responsabilidade. E eu só tinha 10 anos. Então, a gente tinha 3 meses de adaptação e a Marlene falou, olha, se vocês não se adaptarem, se for de repente algo que vocês imaginam que seja uma coisa e seja outra, a gente vai ter que trocar. Então, foram 3 meses, assim, tensos pra gente saber, porque tinha que conciliar a escola com os ensaios, com as aulas, com as gravações. Então não era fácil. Mas quando a gente quer muito uma coisa, é muito mais tranquilo, né? Estiveram com a gente, tem aqui as Paquitinhas fazendo teste hoje, Paquita Geração 2000. Estiveram aqui, vocês viram elas trabalhando por aí, no meio aí? Pois é. Estão batalhando. Boa sorte, vão ter que ralar, hein? Beijo, gente, no coração de vocês. Ser Paquita é muito mais do que as pessoas veem pela TV. Muita responsabilidade, porque a gente estudava na parte da manhã, saía da escola, ia para os ensaios, a gente ensaiava todos os dias. Nós fazíamos curso de tudo, teatro, cinema, dança, todos os tipos de dança, idiomas. A Marlene Matos, a Xuxa, toda a produção, a gente foi muito bem instruída para nos deixar preparadas, não só para aquela profissão, mas assim, para a vida.
Então, é o que eu falo, foi uma escola. Porque a Xuxa e a Marlene sempre fizeram questão que a gente estudasse. Elas não queriam nunca que o trabalho atrapalhasse nos estudos. Até porque aquilo ali era um período da nossa vida. E a minha geração, se não foi as mais novas, era uma das mais novas, porque a gente entrou, nossa média era de 10 a 14 anos. Com 10 anos eu não podia abrir mão dos meus estudos, porque e depois que tudo isso acabasse? Letícia, Thalita, Gabriela, Monique, Lana, Joana, Stephanie e Daiane são tão novinhas que chegaram a ser chamadas de geração papinha, mas mostraram com muita garra que tem os requisitos básicos de uma boa papinha. Eu entrei aos 13 anos, então eu digo que aquilo me preparou para a vida. Nós fomos obrigadas, no bom termo, a amadurecermos muito novas e aprendermos a lidar com o meio profissional, né? Nós tínhamos que ser profissionais acima de tudo. Nós estávamos ali perto da Xuxa, que era, né, um ser iluminado, maravilhosa, e ao mesmo tempo nós tínhamos que aprender a ser profissionais, a lidar com aquilo tudo, né? A gente fica em êxtase, né? Um bom tempo, assim, né? Você começa a trabalhar, aí você vai pro ensaio, porque era tanta coisa para fazer, eram tantas atividades. Mas a gente estava tão feliz, eu estava tão feliz de estar ali, de ter o contato com a Xuxa, de ter o contato com as outras meninas, de estar aprendendo muito. A gente estava em experiência, né? Tinha um tempo para você aprender aquilo, se não aprendesse ou se não fosse bem na escola, a Marlene Matos tirava fora, sabe? Então era bem complicado. Eu sonhava muito, porque as crianças puxavam o cabelo, as crianças davam chutes, nós tínhamos, a Xuxa cobrava muito, assim, a atenção que nós tínhamos que ter com aquelas crianças. Olha o cadastro desamarrado, olha a criança ali, olha... Então, a gente tinha aquele senso de responsabilidade muito grande. Era uma pressão, né? Então eu sonhava muito com aquilo. A minha mãe conta que eu dormindo, eu vivia... Balança o pompom, dormindo. Porque a gente ficava com aquilo na cabeça, né? Então eu ficava muito ligada, assim. Uma vez a Xuxa me deu uma bronca, falou assim, você não viu o cadastro dele, ele pode cair. E aí eu fiquei assim, arrasada, porque a gente estava acostumada a levar a bronca da Marlene direto. Então virou costume, né? Assim, quando a Xuxa nos dava uma bronca, eu ficava arrasada. Falei, meu Deus, como que eu não vi? Mas, na verdade, eu era uma criança, né? Que estava aprendendo a lidar com... Joana, explica a brincadeira também, por favor. Bom, eles vão ter que vir, né, pulando e bater na mão da Gabriela e voltar. Não pode cair, tem que ir bem rápido, tá? Tem que ir bem rápido, manter o equilíbrio. Deixa eu contar o que aconteceu. Essa menina aí, gente, um dia ali, né, que todas as paquitinhas lá deu embora, elas ficam ali com maior cuidado com os baixinhos. Aí elas tomam assim, uma criança bateu na cabeça da Joana, o chapéu ficou aqui, aí ela botava o chapéu pra cima, vinha outra e tchau, Xuxa! E ela, de novo, e ela fazendo uma força, ela enfiava de novo pra cima, e ela olhava, vinha alguém, de novo. Ela ficou o tempo todo com o chapéu aqui, ó. Uma beleza. A gente não podia ter nota abaixo da média. Porque senão a gente ficava sem gravar, sem ensaiar, para não poder atrapalhar mesmo. Então isso foi uma das coisas, os meus pais sempre admiravam muito e apoiaram, porque eles sabiam que tinha essa preocupação, porque éramos criança. Então a gente tinha que estudar. Então, na nossa geração, ela não chegou a apelidar muitas meninas. Teve uma vez não, porque como eu tinha esse jeito besta com ela me olhava e fazia assim, ó, toda vez. E ela falava isso pra mim. Gente, essa aqui pode estar chorando, que você olha pra cara dela, ela pode morrer alguém que você olha pra cara dela. Aí fala, mas é um docinho. Aí ficou nisso. Ela começou a me chamar assim de docinho. As pessoas, a Dai é docinho, a Dai é docinho. Então ficou meio que isso, mas ela não me chamava diretamente no programa de docinho. De vez em quando ela falava, mas pros fãs, né, na época, nossa, já tem um apelido, é a docinho e tal. Aí ficou nisso.
E eu gosto, sabe? Eu gosto. Falei, ai, que bom, né? É um apelido doce. Programa de criança, a gente passava muita purpurina na maquiagem, então aquela purpurina levava a eternidade. Hoje, tudo que eu vejo com purpurina, eu não quero purpurina. Peguei trauma de purpurina, porque programa infantil a gente passava purpurina em tudo, e aquilo não saía o resto da vida. E a minha geração foi uma geração mais tranquila em relação aos compromissos, porque a Sasha já tinha nascido, então a Xuxa tinha diminuído bem o ritmo de vida dela, assim, não tinham tantas viagens com shows, com programas no exterior, como tiveram as primeiras gerações. Quando a gente viajava também, né? Ia para os shows, a gente viajou com ela, as pessoas esperavam no aeroporto. Eu falei, nossa, tô esperando a gente. Eu falei, não, é a Xuxa. Não, são as Paquitas. Eu falei, meu Deus, sou eu. Ombro, joelho e pé, joelho e pé. Ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Ombro, joelho e pé. A gente viajou pouco em relação às outras meninas, mas a gente foi para São Paulo, a gente foi para Belo Horizonte também, eu fui para o Chile com ela. Foi a minha primeira viagem internacional e foi com ela. A gente foi participar de um festival em Vina del Mar. Mas o mais marcante para mim foi o Festival de Vinha del Mar, porque eu nunca tinha viajado para outro país e eu tive essa oportunidade. A Xuxa levou 4 Paquitas e eu tava ali. Conheci outro país, eu conheci outros fãs que eu nem imaginava que eu tinha, né? Fã do Chile. Eu falei, nossa, eu tenho fã no Chile. Eles estavam esperando a gente no aeroporto. Foi incrível, porque primeiro que eu não tinha dimensão do que poderia acontecer no Chile. E quando a gente chegou lá, que a gente via as pessoas no aeroporto gritando o nosso nome, eu tinha 12 anos, eu falei, meu, as pessoas me conhecem no Chile. Foi aí que eu falei, caramba, aí que a ficha caiu um pouco, porque no dia a dia as pessoas te reconheciam, a gente sempre recebeu um carinho muito grande dos fãs, mas daí você para um outro país, eu falei, caramba, e a Xuxa o tempo inteiro com a gente chegou em Santiago e até Vina del Mar, acho que eram umas 3 horas de viagem, e ela foi no ônibus com a gente, e ela ia ensinando a gente algumas palavras em espanhol, ia brincando. Então, era esse clima de muito amor, de muita amizade, de companheirismo. Teve aquele problema com a Xuxa no festival, que o público cantou a música de uma forma errada, eu não estava entendendo nada, porque eu não entendia nada de língua, de espanhol, não entendia nada, então eu estava ali assim, só depois que eu fui entender, né, o que estava acontecendo. Ela escolheu 4 meninas e eu fui uma dessas meninas. E foi muito bacana, foi ótimo, foi maravilhoso. Mas foi um show muito especial, assim, pra mim. Porque eu pude conhecer outro lugar, né? E eu fiz um show com a Xuxa. Eu acho que todo mundo dessa época foi baixinho da Xuxa, né? Então eu me recordo, assim, assistindo, acompanhando ela pela TV. Eu lembro até uma vez da minha mãe na cozinha. Minha mãe estava cozinhando e a Xuxa fazendo careta. E minha mãe falou, meu Deus, essa mulher é bonita até fazendo careta, né? Eu falei, é mesmo. Então, assim, eu acho que todo mundo foi baixinho dela. E
apresentadora infantil, pra mim, na minha opinião, ela é única. Quando eu fui trabalhar com ela, eu tinha toda aquela admiração que eu já tinha antes pela TV. Ela é um ser, assim, iluminado. Xuxa é um ser iluminado, assim. Onde ela chega, ela, né, parece que ela ilumina mesmo. Mas eu tinha muito mais uma admiração profissional, sabe? Assim, deixou de ser uma admiração só de artista. E passou a ser uma admiração profissional. Caraca, essa mulher é foda. Essa mulher é foda. Eu quero ser uma Xuxa da vida, assim. Não questão de ser famosa, de ter fama ou não, mas do profissionalismo dela, da pessoa íntegra, sabe? Da pessoa que sabe fazer, que ela faz assim, e ela... Tu dá o desafio que quiser nas mãos dela e ela faz, sabe? Com a maior naturalidade. Então, tudo perto dela parecia muito simples. Que oração aí no seu relógio? Viu? Tá na hora de brincar. Qualquer problema que a gente tivesse, eu podia ligar pra ela. Eu lembro uma vez que eu tava muito loira e eu queria mudar um pouco o meu cabelo, porque já tava estragando muito, a tinta tava danificando. Perguntei se eu podia escurecer, eles deixaram, eu escureci. Quando eu saí do salão, tava me achando a pior pessoa do mundo. Eu falei, cara, eu não tô com alma de Paquita, eu não sou outra pessoa. Liguei pra ela chorando, eu falei, por favor, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você veja, eu tô me sentindo a pior pessoa do mundo. Ela falou, vem aqui, o que tá acontecendo? Aí eu fui até a casa dela. Ela falou, para com isso, tá tão bonita. E assim, então tinha esse lado acolhedor. Tudo aquilo que a gente via à distância e que parecia impossível e que parecia difícil, com ela parecia fácil, porque ela era muito natural, muito... Então eu tinha essa admiração, assim. Eu não ficava, Xuxa, tipo, me dá um autógrafo. Não, isso ficou de lado. Passou a ser uma admiração profissional mesmo, dela como profissional e dela como humana também, uma pessoa muito humana. Eu fiquei hipnotizada, porque era ídolo pra mim, sempre foi. Eu assistia todos os dias. Foi no show no Criança Esperança. A gente usava uma bota que ela vinha assim acima do joelho. Não dava essa para dobrar o joelho direito, né? Então assim, era tudo muito robozinho. E os fãs ficam jogando ursinho pra Xuxa, né? E a gente fazia uma roda em volta dela. Eu, bonita, tropecei num urso e caí no chão. Eu caí, me estabaquei ali, eu não conseguia levantar mais. Porque a bota aqui, eu caía e não dava para levantar. E eu ficava assim, as meninas passando rindo, elas não podiam parar também para me ajudar, né? Eu nem sei se a Xuxa viu ou não viu, só sei que eu fui de ladinho assim e eu consegui levantar. Tipo, essa foi algo engraçado e tem gente que viu e lembra hoje, até hoje comigo. Fala, meu, você caiu, você ficou igual uma panaca ali que você não conseguia levantar. Assim, foi uma história engraçadinha assim que aconteceu comigo, que eu não esqueço. Porque eu não conseguia levantar, podia ser rápido, né? Você dá uma disfarçada, mas não deu, isso não deu. Bem no Criança Esperança. Mas em compensação, a gente fez muito curso. A gente fez curso de dança, de todos os tipos de dança, todos, desde o balé, jazz, todos os tipos de dança de salão, sapateado, a gente tinha aula de maquiagem, a gente fez aula de cinema, de teatro, de televisão, a gente tinha um psicólogo que acompanhava a gente teve aula de etiqueta. Nessa questão a gente ganhou muito, né? Porque as outras meninas ficavam muito na gravação, nas primeiras gerações eram programas diários, era um ritmo muito maior, elas também faziam shows como Paquitas e a gente ainda não, porque a gente chegou a preparar um CD, a gente estava no início da gravação do nosso CD, quando tudo acabou. Essa questão de correria por gravação foi um pouco mais tranquila, mas a gente ganhou uma outra bagagem que as meninas acabaram não tendo essa oportunidade toda. Ele
trabalho, que era pelo interfone, que quem cantava era a Lana, que era a menina que mais cantava da nossa geração. Então a gente estava na fase de preparação, de entrar em estúdio, eles estavam selecionando as músicas quando tudo terminou. A gente chegou a gravar essa música pelo interfone, que seria música de trabalho, a gente apresentava a música nos programas da Xuxa, no Planeta principalmente, mas não chegamos a gravar, a fazer show das Paquitas. Uma história que me marcou, assim, foi uma vez de carnaval. Ela virou pra gente e falou assim: e aí, meninas, o que vocês vão fazer no carnaval? Aí algumas já tinham viagem marcadas, né? Outras, como eu, nada. Nada. Vocês querem ir lá pra casa? Aí a gente... Queremos. Aí nós fomos, foi eu e mais 3. Fomos em 4 pra casa dela. E aí tomamos banho na piscina com ela. Colocou a gente num quarto só pra gente. E aí eu lembro que quando a gente entrou no quarto, a Maria, que trabalha com ela, né? Aí a Maria, vocês vão ficar aqui, uma cama gigante. E a gente, nossa, que quarto, né? Aí a Maria, vocês vão ficar aqui. A gente, tá bom, assim, quando ela fechou a porta, a gente, caraca, começamos a pular em cima da cama, pular no quarto. Isso aqui é sensacional, maravilhoso, que quarto é esse? Aí daqui a pouco vem a Maria. Meninas, o quarto de vocês é em cima do quarto da Sasha e ela precisa dormir. Ai, gente, meu Deus! Nossa cara foi no chão, né? Ficamos no cinema, que na casa dela tinha um cinema, comemos pipoca de madrugada, assim, assistimos filme, foi demais. E ela, assim, super simples, descalça, dentro de casa. A cozinha dela cheia de cachorrinhos, que eu sempre amei cachorro, né? Nós acordamos e o sol da piscina do quintal tinha desaparecido. Aí ela falou, vamos lá para outra piscina. A outra piscina era dentro do nosso quarto. E nós não sabíamos. Depois ela fez um book de cada uma. Ela fotografou a gente. Foi incrível. Também uma experiência maravilhosa. Nos produzindo ali, colocando as roupas dela na gente. E bota o cabelo assim. Olha, passa rímel, mais rímel. Xuxa, mas eu já passei. Ela, mais rímel. Eu tenho mania de rímel hoje. Aprendi com a Xuxa. Mais rímel, tem que ficar poderoso. Seu cabelo, Jô, você faz assim, jubão mesmo. E são uma das minhas fotos preferidas que eu tenho hoje. Eu guardo com o maior carinho, maior recordação esse ensaio fotográfico que ela fez de mim, assim, foi incrível. Incrível. E eu ainda ganhei um cachorro. Saí de lá com um cachorro. Liguei para os meus pais, olha, a Xuxa me deu um cachorro, vocês vão ter que aceitar. Joana, mais um cachorro. Eu, sim, senhor, vou levar mais um cachorro. A Xuxa que me deu. Sasha colocou o nome de Tutti Baby na cachorrinha, era uma Yorkshire, Tutti Baby, e foi nossa grande paixão, assim, a Tutti. Batatinha bem quentinha, batatinha bem quentinha, batata, 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 batata. Espaguete gostosinho, espaguete gostosinho, espaguete gostosinho, espaguete gostosinho, espaguete gostosinho, espaguete. Eu recebia muitas cartas, muitas. Eu nem acreditava, né? Aquela velha só falou, nossa, eu ainda tenho carta, né? Que legal. Cada um contando a sua história, né? Cada um falando de si, da sua admiração. Tinha, assim, gente que pedia telefone, que pedia endereço. É encantador, né? Porque você conhece muita gente. Eu passei a conhecer não só o Brasil inteiro, como o mundo. Eu passei a ter contato com gente do exterior, com muitas pessoas. Eu fazia questão de ler cada cartinha. Então, assim, você tá lidando com o sonho das pessoas, com a história das pessoas. Cada um ali me contava, Joana, eu tinha esse sonho, Joana, eu passei por esse processo, Joana... Então, eu e minha mãe, que estava muito diretamente ali comigo nesse processo, a gente se envolveu muito na história das pessoas. Por isso que eu fazia questão de responder cada carta à mão, porque cada carta eu queria que fosse personalizada mesmo, sabe? Respondendo aquilo dali que a pessoa estava me contando. Olha, eu li a sua carta, eu conheço a sua história, sabe? Desculpa, eu até me emociono.
É porque é o sonho de muita gente mesmo, né? E assim, às vezes custa cair a ficha, sabe? Quando começou a rede social, que a gente voltou a ter esse contato muito direto com os fãs, eu acredito que um contato até maior do que na época, né? Caramba, por que na minha época não existia rede social ainda? Porque seria incrível. E aí eu virava para as pessoas e por que você quer me seguir? Por que você ainda gosta de mim? Caramba, eu tenho uma vida normal, eu não estou mais no meio artístico. Olha, tem outras meninas da minha geração que viraram atrizes, que estão no meio artístico, né? E elas têm muito mais a oferecer para vocês do que eu. Mas assim, eu passei a entender que é muito mais que isso, né? É todo o carinho, é todo o sonho que está envolvido daquelas pessoas. O carinho que elas tiveram por mim enquanto eu fui, o amor que eu retribuí a elas. Então, é muito importante, né, a gente continuar dando amor para essas pessoas, né? Porque eu posso não ser mais famosa, não posso não estar mais no meio artístico, mas eu tenho amor ainda para dar para essas pessoas. Tenho orgulho, muito orgulho da minha história de Paquita. E acredito que muito do que eu sou hoje, do que eu sou na minha vida pessoal, na minha profissão, deve-se à minha profissão de Paquita. E no Planeta Xuxa era mais tranquilo, porque na verdade era mais a dança, as apresentações. Só que a gente fazia o Xuxa Park também, que era o programa infantil aos sábados. E ali era uma relação muito maior, porque a gente cuidava das crianças, era criança cuidando de criança. Então a gente tinha que escolher as crianças para as brincadeiras, explicar como era aquela brincadeira. A gente tinha que prestar atenção na Xuxa para poder entregar as fichas para ela, e ao mesmo tempo que tinha que dançar nos intervalos e início de bloco. Eu lembro que teve uma vez a gente ficava tão com coisa, porque a criança não podia passar na frente da câmera, então a gente sempre ficava assim para a criança não passar. E isso foi entrando tanto na gente no automático que uma vez eu tava num shopping, nunca vou esquecer disso. Tava no shopping e eu vi uma criança passar e meu reflexo foi querer segurar, entendeu? Mas é porque a gente, principalmente um dia depois da gravação, que a gente tava nessa adrenalina, a gente tinha isso. Então, assim, era um olho na Xuxa pra ver se ela precisava de alguma coisa, porque ser Paquita é isso, ser assistente de palco. Então tinha que ficar de olho nela, se não tinha marca de batom, se a roupa de repente não tava, a gola tava virada, tinha que entregar a ficha para ela, dizer o que ia ser as próximas brincadeiras, tinha que explicar para as crianças, tinha que dançar. Então era muita atenção. Era divertido, mas é o que eu sempre falei, é um trabalho. Então você tinha que estar atenta. E a gente era cobrada por isso. Então, como qualquer trabalho, precisa de dedicação e precisa de um esforço. Mas era muito gostoso. Mas assim, era difícil às vezes você falar para uma criança da sua idade o que ela tinha que fazer, porque você é criança. Nós nos dávamos muito bem e, assim, procurávamos aprender uma com as outras. De verdade, assim... Rivalidade zero. Rivalidade zero. Nós éramos amigas mesmo, sabe? Nós passávamos mais tempo juntas do que com a nossa própria família, né? Então, nós tínhamos uma relação ali de irmãs mesmo, sabe? De uma ser muito amiga da outra. Hoje, cada uma leva a sua vida, leva uma rotina, né? Cada uma foi morar num lugar, enfim. Mas o carinho que a gente tem mesmo à distância é como se voltássemos no tempo, sabe? Então, como na nossa geração eram mais crianças, né? Eu tinha 14, 15 anos, então eu nunca tinha namorado nessa época. Eu nunca tinha nem ficado com ninguém. Então, eu nem tinha tempo para pensar nisso, né? Mas a gente tinha, assim... bastante gente que vinha em cima, que mandava flores e não sei o quê, eu quero casar com você. Eu falo, nossa, gente, eu tenho 15 anos, né? Não tô pensando em casar com ninguém agora. Mas eu não tive problemas com isso, ninguém se assustou, nada assim. Pelo contrário, assim, foi tudo muito positivo, sabe? Muito positivo. E esses que mandavam flores e falavam, casar, não sei o que, esses aí é meio bizarro, né? Mas, enfim, legal, né? legal. Você ficou dos 14
há quantos anos? 17. A sua adolescência na frente das câmeras, né? Como foi essa transição, assim? Eu tava muito envolvida, né, com aquilo, com tudo que eu tava aprendendo. Então acho que passou e eu não percebi, né? Eu só fui perceber depois que eu saí. Mas eu achei ótimo porque eu poderia estar fazendo nada nesse período, né? Então eu só agradeço, porque eu aprendi tanta coisa nesse período, né? Nessa minha transição, que achei incrível. Hoje eu agradeço muito. Foi cansativo, sim. Foi difícil, mas passou tão depressa e foi tão bom que eu não senti. Obviamente a gente abria mão de algumas coisas, assim, a gente tinha responsabilidade, eu sabia que eu tinha que gravar num dia, então provavelmente alguma festinha da época de escola eu deixei de ir. A gente, por exemplo, não podia fazer educação física, porque a Marlene ficava com medo, de repente, da gente se machucar e isso iria atrapalhar no trabalho. Então, assim, a gente evitava algumas coisas. Não é que era proibida, na verdade, proibida é uma palavra muito forte, mas assim, eles pediam que a gente evitasse algumas coisas para que a gente não se machucasse. Tínhamos uma vida muito corrida, porque nós estudávamos. Marlene exigia notas boas, gravávamos e fazíamos curso todo dia. Então, assim, era de segunda a segunda, praticamente. Nós tínhamos uma rotina frenética, intensa. Mas conseguimos levar uma vida normal, né? Corrida, cansativa, mas uma vida prazerosa. Aquilo nos dava muito prazer, porque nós estávamos aprendendo. Todo mundo se dava super bem, até porque éramos menor de idade, então as mães tinham que acompanhar. Assim, no início não, mas depois de uma época, o Ciro Darlan começou que era o juiz da infância e adolescência na época, começou até a implicar, tanto que a gente ficou 1 ano fora do Planeta Xuxa. A Marlene e a Xuxa tiveram que criar as garotas do Zodíaco por conta disso, porque o Planeta, a faixa etária era acima de 12 anos e a gente tinha 10 para 11, então a gente não podia participar do Planeta Xuxa, e aí as mães tiveram que acompanhar. Então, assim, quando a gente estava ensaiando, todas elas ficavam reunidas ali durante 4, 5 horas, mas nunca tiveram problemas. Essa questão de ter outras meninas fazendo esse programa durante algum tempo, essas garotas dos Zodíacos, fez com que vocês se sentissem tipo, vão trocar a gente e tal? Foi um período meio estranho assim pra vocês ou não? Não, porque a gente ficava no Xuxa Park, na verdade. Assim, é óbvio que a gente queria estar nos dois. Mas assim, a gente sabia que não era uma coisa que dependia da Xuxa e da Marlene, era algo superior, era uma coisa de juiz, de lei. Então, assim, não afetou a gente, não. A gente até se dava bem com as meninas, porque ensaiava todo mundo junto. Mas como a gente estava no Xuxa Park, pra gente estava tudo bem. Vocês eram muito assediadas pelos homens e pelos meninos e tal? Ou não? Rolava uma coisa de respeito, assim, lá no programa em si? Não, nunca passei por isso. Acho que pelo fato da gente ser muito menina. Éramos crianças, assim, a gente não tinha corpo de mulher. Eu acho que isso também era uma preocupação que a Xuxa e a Marlene, elas tiveram. Acho que talvez por isso escolheram meninas mais novas, porque a ideia era que a gente ficasse 8 anos, porque toda essa escolha de novas paquitas, de adaptação, de ensaios, é um trabalho, né? Porque a gente tinha que aprender todas as coreografias. Então, a gente ficou um tempo se preparando, ensaiando até a gente ir pro ar. Então, eu acho que pegar essa faixa etária da gente ficar dos 10 aos 18 é quando a gente começaria a ter corpo de mulher. E aí, assim, a gente trabalhava de shortinho, de bota. Então, pra acho que não mexer com esse imaginário, acho que elas escolheram meninas mais novas. Acredito eu. Isso nunca foi falado pra gente. A gente nunca passou por isso. Eu lembro de um programa que nós gravamos na Vila Militar, um Planeta Verão, um que foi gravado numa ilha, em Itacuruçá, e teve esse que foi na Vila Militar. Então, muito homem, né? E eu lembro da Marlene pegar o microfone e falar, olha, muito respeito com as minhas meninas, hein? Eu não quero nenhum de vocês chegando perto delas. Porque nós éramos novas, assim, nessa época do Planeta Verão, já estávamos naquela fase adolescente, né? E mais assediadas, assim, né? Com relação aos homens e tal. Mas a Marlene ficava em cima. Tem que fazer mais rápido que a equipe de lá, claro. E agora? Durante o
período lá era muito profissional. Muito profissional. Era muito difícil o acesso, tanto com a Xuxa quanto com a Marlene. Era muito difícil. Marlene um pouco mais fácil, né? Que ela ficava lá na direção e era mais fácil conversar com ela. Mas eu tremia que nem uma vara doida, né? Depois de um tempo, a gente amadurece também, né? Começou a ficar um pouco pessoal também. Eu conseguia conversar mais com a Xuxa, né? Eu já fiquei algumas vezes na casa dela, ela já convidou para ir na casa dela. Ficou um pouco pessoal, não 100%, né? Mas isso para mim já é, meu Deus, é sonho, né? E depois que eu saí de lá, da Xuxa, que eu fui pro Fausto, que a minha relação com ela melhorou muito, assim. Ela sempre me tratou com muito amor e com muito carinho. Que ela foi cantar algumas vezes no Fausto. E ela fazia questão de sempre me puxar, de sempre me chamar para ir pro camarim, de conversar comigo. E aí eu via o carinho que ela sempre teve comigo e eu não conseguia conversar com ela, né? Porque era criança, tremia, tipo, aquela admiração toda. Mas ela demonstrou isso e eu também já estava um pouco mais velha, né? Eu já compreendia melhor. Teve um episódio que... Eu nem sei se eu deveria falar, mas eu vou falar que... Não sei, depois você corta. Eu sofri um sequestro, um relâmpago. Porque nós fazíamos o mesmo percurso todo dia, né? Escola, Carlinho de Jesus... Aí na volta eu pegava... Linha Vermelha, Dutra, todo dia o mesmo percurso. Então eu acho que eu já estava sendo meio que visada. Quase chegando em casa, eles pararam o nosso carro, né? Botaram a minha mãe dentro de um carro e eu dentro de outro carro e levaram a gente para um lugar que até hoje eu não sei onde foi, porque nós tivemos que ir de bruço. Nessa ocasião, minha mãe ficou muito nervosa porque como nós estávamos em carros separados, ela... imaginou mil coisas, né? Eu tava com roupa de academia, eu entrei muito magrinha, mas aos poucos eu fui pegando um corpinho, então eu já tava naquela fase de um corpinho mais de mulher. E ela ficou muito preocupada, ficou muito nervosa. Nós acabamos indo pro mesmo lugar, um morro, fomos pro mesmo lugar, mas lá ela foi muito agredida, porque eles queriam dinheiro, eles bateram muito na minha mãe, pedindo senha de cartão, senha disso, senha daquilo. Aí um ficou com a gente, o outro foi para um shopping aqui da cidade sacar o dinheiro, mas pela hora ele não conseguiu sacar muito dinheiro. Enfim, eu sei que ele depois, os dois, tá, estavam de terno e gravata e começaram a falar, porque nós já assaltamos fulano de tal, o nome de vários famosos. E eu fiquei assim, eu fiquei muito tranquila, como se eu soubesse que aquela situação ia acabar bem, e a minha mãe muito nervosa. Eu digo que se nós duas tivéssemos ficado nervosas, não teria acabado bem. Porque ela ficou muito nervosa. Ela, coitada, ela não queria que levassem o meu dinheiro, ela não queria que fizessem mal a mim, em primeiro lugar, né? Ela queria que acabasse tudo bem, então ela ficou muito nervosa com aquela situação. E aí, quando nós retornamos, eles nos deixaram na porta da minha escola e falaram, olha, eu sei onde você mora, eu sei onde você estuda, eu sei onde você trabalha e se vocês derem queixa na polícia, a gente volta. Então, a gente ficou muito nervosa com essas... Voltamos para casa, meu pai tava louco na rua, de madrugada, já esperando a gente, porque a gente não atendia telefone, a gente sumida, né? E ele ficou... Eu sei que depois disso, a Marlene colocou um carro com segurança para levar, para buscar e para levar a gente em casa nos dias de gravação, né? Que a gente voltava muito tarde e tudo. E ela ficou ainda com uma preocupação maior. Então nós recebemos todo um apoio, sabe? A Xuxa ligou para minha casa, oferecendo de morar na casa dela. Sabe? E nessa época foi engraçado que ela ligou pra minha casa e meu pai atendeu. E assim, ele tava muito transtornado ainda com essa situação. E ela falou que era a Xuxa. Aí ele falou assim, vai passar trote pra outro, tá? E desligou. E aí depois ela ligou de novo. Enfim, oferecendo de morar na casa dela. Poxa, né? Ah, você mora na Baixada, num lugar perigoso. Enfim. E eu falei, não, minha mãe precisa muito do meu apoio nesse momento. Porque minha mãe tinha apanhado muito, ficou com hematomas.
E minha mãe super corajosa, falou, minha filha, você precisa trabalhar. No dia seguinte ela pegou o carro e vamos treinar, você precisa ir pra academia, você precisa continuar trabalhando. Botou um óculos escuro para esconder o hematoma e foi. Mas o que eu quero dizer, assim, que todo mundo teve aquela preocupação muito grande, sabe? Toda a produção, Xuxa, Marlene, todo mundo me acolheu de uma tal forma que eu me senti protegida, sabe? Olha, a produção, a Xuxa, a Marlene, todo mundo acolhia a gente e as nossas famílias também, sabe? De uma forma, assim, muito família mesmo, como se todo mundo fosse uma grande família mesmo, porque nós convivíamos muito, né? Como eu te falei, nós passávamos mais tempo com eles do que com a nossa própria família. As pessoas falavam, gente, a Marlene é brava, a Marlene, ela é briga, ela xinga, ela grita. Você fica com medo, né? Ainda mais sendo criança, né, adolescente, você fica com aquele medo e você não quer perder essa oportunidade, né? Mas eu tentei abrir minha cabeça e enxergar de uma forma diferente, né? Porque foi graças a tudo isso que eu passei, de todas as broncas que a gente tomou, que a gente aprendeu, né? O fato dela ser uma pessoa rígida, ríspida, firme nas opiniões dela, transformaram a gente em artistas, né, competentes. E eu sou muito grata a tudo que eu aprendi lá e é graças a ela, né? Que deu essa oportunidade pra gente de aprender, de crescer. Então, eu só tenho agradecimentos e muito amor por ela, assim. Mesmo ela sendo brava, nossa, tenho muito carinho por ela. Não, ficamos meses em estúdio gravando CD. Nós estávamos num processo de um projeto para um novo programa, porque na nossa época o Xuxa Park pegou fogo, né? Você estava nesse Eu dia? estava, eu inclusive fui uma das últimas a sair, porque eu corri. Tem até uma sequência, uma revista fez uma matéria, tem uma sequência e eu em todas as sequências, porque eu corri. Primeiro eu corri, depois eu vi a Bebela, que era uma criança, uma menininha pequenininha, que era filha de uma menina da produção, estava sempre no palco com a gente. E nesse programa, que era o programa de carnaval, ela estava vestida de Paquita. O uniforme dela era um uniforme de Paquita rosa, bebê. Tava uma graça, fofa. E aí a Bebela estava assim no meio do palco. Eu corri, ela não conseguiu correr, tadinha. Ela ficou assim meio que perdida no meio do palco. Eu voltei pra pegá-la. Então eu fui uma das últimas a sair. E aí depois que acabou o Xuxa Park, a gente ficou só no Planeta Xuxa. E aí algum tempo depois a Marlene voltou a fazer um projeto de um programa infantil que seria ao ar livre. Parece que seria uma cidade cenográfica. Tipo, mais ou menos isso, né? Gostosinho, espaguete gostosinho, espaguete gostosinho, espaguete gostosinho, espaguete gostosinho, espaguete. E aí nós chegamos a tirar medida para as roupas, tudo de novo. Então, assim, quando acabou, a gente não estava esperando, porque parecia que tudo ia recomeçar. Sim, tínhamos liberdade, sim, de dar palpites, de participar daquele processo ali. Apesar da gente participar pouco, porque a produção era toda muito preparada, né, pra tudo. Assim, ser Paquita é algo que mudou a minha vida, foi muito mais do que eu esperava. E nada melhor do que a frase que a Xuxa sempre disse, que uma vez Paquita, sempre Paquita. Então é um rótulo, é uma marca que eu quero levar pro resto da minha vida, quero contar pro Theo essa parte da minha vida. E tenho muito orgulho de ter feito, tenho muito orgulho quando as pessoas me reconhecem, mesmo tanto tempo depois, dizer que eu fui Paquita. Então algumas pessoas falam, ai, ser Paquita não te atrapalhou? Não, nunca me atrapalhou. As pessoas te admiram porque sabem que ser Paquita é muito além do que estar na frente da televisão só dançando. A gente tinha muito além, a gente não era só um rostinho bonito na frente da televisão. Então, eu só tenho orgulho, eu só tenho a agradecer e se eu pudesse, faria tudo de novo. Não me arrependo de nada, nada que eu fiz. Foram momentos lindos que eu vivi ali
coisas maravilhosas que eu aprendi e eu pude ajudar a minha família, que esse é o ápice de realização para mim. E faria, sem sombra de dúvidas, tudo de novo. Lógico, a gente faria de uma forma diferente, né? Com a cabeça que a gente tem hoje, no caso a minha, assim, eu faria com muito mais amor, né? Tinha vezes que você falava, ai, tô muito cansada, hoje eu não quero fazer. Não, hoje eu não faria dessa forma. Seria com gratidão, sabe? Por ter tido a oportunidade de estar ali. Foram muitas meninas que queriam estar no meu lugar, né? E eu fui escolhida para isso. Então, agradecer sempre. E me sinto, sim, muito realizada, assim. Muito realizada. E sou muito fã da Xuxa, da Marlene, do Berry, da Lola. Foram pessoas que me ajudaram, me incentivaram e me estimularam. E graças a essas pessoas que eu me tornei a pessoa que eu sou hoje, né? Porque foi bem nesse período de transição e eu aprendi muito. Só agradecimentos e muito amor por essa fase linda que eu vivi. E agradecer minha professora e minha mãe, né? Se não fosse elas, minha avózinha, que tá lá no céuzinho. Não fico sofrendo, minha vida seguiu, né? Eu virei essa página. Mas, Joana, se você pudesse voltar no tempo, você voltaria, faria tudo de novo. Seria Paquita hoje, Paquita véia, seria. Eu sei que cada uma leva uma rotina, cada uma leva uma vida, cada uma tem sua profissão, mas, sabe, às vezes a saudade é tão grande que a gente tem vontade de reunir, de estar todo mundo junto de novo, sabe? De curtir aquele momento que parecia tão mágico. Que parecia não, que foi mágico, né? Foi um sonho real. Eu me sinto muito realizada, eu me sinto. Outro dia eu participei de um treinamento no meu trabalho e a menina do RH perguntou: você se sente uma pessoa frustrada? Eu falei, em nenhum momento. Gente, foi muito além do que eu sonhei, foi muito além do que eu quis, foi muito melhor do que eu imaginei ser. Eu só posso agradecer a Deus, assim, eu tenho uma gratidão eterna a Deus pelo que eu vivi. Eu como eu te falei, somos iluminadas, somos escolhidas por Deus para viver aquilo. Somos representantes do sonho de tantas meninas. Não tem como. Eu me sinto muito privilegiada, em nenhum momento frustrada, porque eu vivi o que muitas gostariam de ter vivido, né? E sou tão feliz hoje quanto eu fui no passado. Com as minhas escolhas, com a vida que eu levo, eu sou tão feliz quanto.